Apocalipse, capítulo 11. Versão fácil de ler. As duas testemunhas. Depois foi-me dado um caniço para me servir de metro, e me foi dito: levante-se e meça o templo de Deus e o seu altar, e conte aqueles que estão dentro do templo adorando. Mas deixe de lado os átrios exteriores do templo, e não o meça, porque ele foi dado aos pagãos. Eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Eu darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias, vestidas com roupas de luto. Estas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretender fazer mal às testemunhas, sairá fogo das suas bocas e devorarão os seus inimigos. De fato, se alguém pretender fazer-lhes mal, sem dúvida é dessa forma que deverá morrer. Elas têm o poder de fechar os céus para que não chova durante os dias em que elas profetizarem. Elas também têm o poder de transformar as águas em sangue, bem como o de ferir a terra com todo o tipo de pragas, tantas vezes quantas quiserem. Depois que elas tiverem concluído o testemunho que devem dar, o monstro que surge do abismo lutará contra elas, e as vencerá e as matará. Os seus cadáveres ficarão estirados nas ruas da grande cidade, que simbolicamente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Então, pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações olharão para os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitirão que estes cadáveres sejam sepultados. Os que habitam na terra ficarão felizes por causa delas. Eles realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, pois esses dois profetas atormentaram os habitantes da terra. Mas depois de 3 dias e meio, um sopro de vida veio da parte de Deus e entrou nos 2 profetas, e eles se levantaram. E aqueles que os viram ficaram com muito medo. Então, os 2 profetas ouviram uma voz forte que vinha do céu dizendo: subam aqui. E eles subiram ao céu numa nuvem, à vista de seus inimigos. Naquele momento houve um grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. Morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. A segunda aflição já passou, mas estejam atentos, pois a terceira aflição vem sem demora. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve fortes vozes no céu que diziam: o domínio sobre o mundo agora pertence ao nosso Senhor e ao seu Cristo. Ele reinará para todo o sempre. E os 24 líderes que estavam sentados nos seus tronos diante de Deus se ajoelharam com o rosto no chão e adoraram a Deus, dizendo: nós lhe agradecemos, Senhor Deus Todo-Poderoso, por ser aquele que é e sempre foi. O Senhor assumiu o seu grande poder e começou a reinar. Os pagãos ficaram enfurecidos, mas agora chegou o momento da ira do Senhor. Chegou o momento em que os mortos serão julgados, e em que o Senhor dará a recompensa aos seus servos, os profetas. O Senhor recompensará o seu povo, os que o respeitam, tanto os simples como os importantes. Chegou o momento de destruir os que destroem a terra. Então, o templo de Deus no céu se abriu, e a arca que contém a sua aliança foi vista no templo. E houve relâmpagos, barulhos,
trovões, um terremoto e uma forte chuva de pedra. E então, gostou do áudio? Se gostou, deixa seu like. Ah, na descrição tem um resumo mostrando quem escreveu o capítulo bíblico e o contexto em que foi escrito. Deixe seu comentário e peça áudios de outros capítulos. Se não é inscrito, se inscreva lá e ative o sininho para receber notificação de quando fizermos novas publicações. Até os próximos áudios e que Deus abençoe.